eu seja uma pessoa um pouco egoísta. Há um tempo atrás eu estava em uma roda com pessoas e a gente estava conversando sobre vários assuntos e a gente chegou ao tópico de livros, que é uma coisa que eu amo, eu sou uma leitora apaixonada. E aí, conversa vai, conversa vem, chegou ao assunto de emprestar livros. E aí eu disse que, tipo assim, eu não gosto de emprestar os meus livros, eu detesto emprestar os meus livros. E aí uma pessoa virou pra mim e falou: você não empresta os seus livros porque você é uma pessoa egoísta. Na hora eu fiquei, tipo assim, quê? Não gostar de emprestar os meus livros é uma coisa, ser uma pessoa egoísta é outra coisa completamente diferente, foi o que eu pensei na hora. Mas aí eu comecei a analisar a minha vida, eu comecei a enxergar a minha vida dessa ótica, sabe? Desse lugar de não emprestar livros. Por que eu não gosto de emprestar os meus livros? Eu sempre fui uma pessoa com certa dificuldade em emprestar as minhas coisas. Eu sempre fui uma pessoa com uma certa dificuldade em compartilhar uma roupa, compartilhar, sei lá, um anel. Eu tenho dificuldade em emprestar as minhas coisas, principalmente os meus livros. Eu entendi que eu não empresto os meus livros porque eu sinto que eu já doei muitas partes de mim. Eu acredito que ao longo dos anos em que a gente tá crescendo, a gente não sabe balancear exatamente as relações que a gente tem. E isso é normal, ninguém sabe tudo desde o primeiro dia que nasceu. Só que tem certas lições que a gente aprende na base do soco. E eu sempre fui uma pessoa que eu doei muitas partes de mim, pelo menos é isso que eu sinto. Partes essas que eu considero as melhores partes da minha pessoa para outras pessoas, sabe? Eu doei, eu entreguei basicamente tudo para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, na minha cabeça, os meus livros são uma das únicas coisas que pertencem a mim de fato. E eu penso, por que eu emprestaria os meus livros pra vocês se eu já dou o meu tempo, se eu já dou a minha paciência, se eu já dou coisas e mais coisas pra vocês, sabe? Os meus livros são uma das poucas coisas que eu considero minhas de fato, e é por isso que eu detesto emprestar eles. Eu sinto que se eu emprestar o meu livro pra uma outra pessoa, essa pessoa não vai saber cuidar da mesma forma que eu cuido dos meus livros, da mesma forma que eu já dei várias e várias outras partes de mim que as pessoas também não souberam cuidar, sabe? Então, toda essa pira de emprestar livros, de não gostar de emprestar livros, eles vêm muito de um local de insegurança e também de um local de eu já dei demais, por que vocês querem ainda mais, sabe? Eu já fiz de tudo, o que mais que eu preciso fazer? E eu sinto que, no geral, a gente tem isso, sabe? As pessoas têm isso. A gente, ao longo da vida em que a gente vai se decepcionando, em que a gente vai até mesmo crescendo e criando barreiras, a gente vai escolhendo o que doar, o que não doar, o que mostrar, o que não mostrar. Eu, por exemplo, não gosto de emprestar os meus livros, mas talvez tenha uma pessoa que odeia contar os segredos dela. Tem gente que evita contar os planos que ela tem para as outras pessoas. A gente, ao longo da vida, vai meio que reservando o que mostrar, o que não mostrar. E pra mim, os meus livros, eles são isso. E, querendo ou não, às vezes isso pode soar assim, como egoísmo. Muitas das vezes a gente se sente sugado, né? E a gente quer manter certas partes de nós pra nós mesmos por segurança, porque a gente já sente que tudo que a gente tinha já foi meio que drenado. Então, o pouco que restou precisa ficar com a gente. E isso pode ser sim visto como egoísmo, porque as pessoas não estão dentro da sua cabeça, sabe? Elas não entendem o que você já deu, o que você escolheu não dar. E toda essa reserva e toda essa precaução, ela pode ser vista sim como egoísmo. E é aí que a gente precisa aprender a balancear as coisas. Uma das coisas que eu sempre defendi na minha vida é que o equilíbrio, ele é a chave das coisas, sabe? Significa que eu sou uma pessoa equilibrada? Claramente não. Eu sou uma pessoa completamente desequilibrada em tudo que eu faço. Mas eu tenho noção de que o equilíbrio, ele é importante. Principalmente nas nossas relações. Principalmente com aquilo que a gente vai entregar, com aquilo que a gente não vai entregar. Eu acho que a grande chave pra isso é a gente saber equilibrar, saber colocar as coisas na balança ao ponto da gente não se privar de ter relações com outras pessoas, sabe? Mas também da gente não sair por aí se entregando 24 horas por dia e contando os nossos segredos, nossos anseios, sabe? Não, a gente precisa encontrar o equilíbrio nas nossas relações. Por quê? Você cuidar de você é muito importante. Isso eu aprendi. A gente cuidar da gente mesma, a gente zelar pelas pessoas que nós somos é muito importante. Da mesma forma que compartilhar vivências, compartilhar experiências, compartilhar segredos, compartilhar até mesmo objetos com outras pessoas, criar relações e criar laços com outras pessoas também é importante. O grande lance é o equilíbrio. O grande lance é você balancear as coisas, sabe? E eu acho que isso falta muito no geral. Por muito tempo eu meio que tive muito medo de criar novas relações, de conhecer outras pessoas e depois acabar me decepcionando, sabe? Baseado nos relacionamentos que eu tive, não relacionamentos amorosos, mas baseado em outras relações que eu tive, em amigos e enfim, em que eu me decepcionei muito com as coisas que aconteceram. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu passo por isso direto, que é do tipo, eu conheço uma pessoa, eu estou ali conversando, fizemos amizade, e tal, pá. E aí eu começo a compartilhar da minha vida e tal, e eu falo, e aí quando eu chego em casa eu penso, caraca, eu falei demais. Caraca, eu compartilhei demais, eu não deveria ter falado isso, eu contei segredos demais, e nananana, e eu confiei, nananana. E você entra nessa pira, sabe? O grande
grande lance é você não entrar nesse local, de você não ficar tipo assim, caraca, eu falei demais. Meu Deus, eu compartilhei demais. Não, aprenda a achar o equilíbrio, sabe? Aprenda a achar aquilo que você vai manter e aquilo que você vai reter pra você. Isso significa que eu sei fazer isso? Não. Eu ainda tenho muito que aprender, mas eu acho um grande lance, eu acho que um dos segredos pra saber fazer isso e há relações sem se sugar é você se conhecer. Eu tô num período da minha vida em que eu tô muito, tipo assim, em que eu mudei muitas coisas. Eu falo isso, mas eu nunca falo que eu mudei, né? Tipo assim, eu só viro e falar, gente, eu mudei coisas e eu nunca esclareço de fato. Eu vou esclarecer e vocês vão entender por que isso é meio que profundo pra mim. Mas eu mudei várias coisas em mim, eu escolhi outros caminhos, mudei coisas que eu achava que seriam permanentes e hoje elas são basicamente nada pra minha vida. Eu mudei tudo isso e nesse processo, né, de você mudar, de você escolher outros caminhos, você acaba se conhecendo mais. Você conhece aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você quer, aquilo que você realmente não quer. E entra aí, sabe? Entra nesse local de você saber quem você é, de você se conhecer tão bem ao ponto de levar outras relações de forma saudável. Porque você se reter, você se fechar, você se colocar dentro de um casulo e não querer ter mais relações com ninguém, não querer conversar, não querer criar laços com outras pessoas, não é saudável. Da mesma forma que você ser aberto, contar tudo e compartilhar tudo com os outros, também não é saudável, sabe? A insegurança que você tem nas suas relações não é saudável. Eu sei porque eu era muito e ainda sou um pouco assim, sabe? Você se sente inseguro nas relações que você tem, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer área da sua vida. Você fica tipo assim, nossa, será que eu sou uma pessoa legal? Será que eu deveria ter compartilhado isso? Será que eu sou uma pessoa entediante? Você fica sempre nessa onda de questionamentos e nunca de fato acha uma solução. E se conhecer talvez ajude nesse processo, talvez ajude você a entender que tá tudo bem emprestar os seus livros, que tá tudo bem você compartilhar um pouco daquilo que você sonha e pensa com pessoas em que você pensa que pode confiar, sabe? Com pessoas de confiança tá tudo bem. No fim das contas, o equilíbrio é importante. Mas tudo isso que eu falei não significa que eu achei uma solução pra isso, tá? No final das contas, eu realmente posso só não querer emprestar os meus livros porque eu sou de fato uma pessoa egoísta. No final das contas, eu posso só não querer compartilhar os meus livros porque eu fui uma filha única que cresceu sozinha. E uma das poucas coisas que eu tinha eram os meus livros. Então, assim, no final das contas, pode ser só egoísmo, mas também pode ser só um traço de algo muito maior que está acontecendo internamente. E a gente precisa encontrar a forma de lidar com isso da melhor maneira possível pra gente se proteger, mas também não se privar. Mas é isso, tudo isso nasceu de uma conversa sobre livros, toda essa reflexão nasceu de um pequeno acontecimento, mas eu acho que é importante essas reflexões no geral. Eu sempre vou trazer isso aqui pra vocês no canal, porque eu sou uma pessoa que eu penso muito e o intuito desse canal é compartilhar pensamentos. De qualquer forma, eu agradeço por você ter assistido até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais. Eu tenho tentado aparecer lá, mas é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Um beijo e até lá.